Boa noite, gente. Eu perguntei para o Eurípides, quando era 7h30, eu estava em Mateus Leme. Aí eu falei com o Eurípides assim: Eurípides, eu estou te ligando só para saber se ainda vale a pena. Ele falou assim: o povo está esperando. Ele falou: mas daqui meia hora você está aqui, 40 minutos. Eu falei: então, se o povo está esperando, eu vou. Porque eu ainda sou daquela fase que a gente sabe que vai ganhar bônus hora, e eu vim pelo salário. Vai chegar uma época que a gente vai fazer isso tudo por amor, mas por enquanto, vocês me conhecem, ou uma boa parte me conhece. Meu nome é Emerson Pedersoli, eu sou de uma casa espírita em Belo Horizonte que se chama Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é também um abrigo com crianças e adultos especiais com paralisia cerebral. Quem for em Belo Horizonte, faz o contato conosco que a gente marca uma visita lá. O pessoal aqui da casa, tem gente aqui que tem meu telefone até no umbral. Então, é fácil me achar, tá certo? É lá que a gente marca. Quando a gente fala de família, projeto de Deus, a gente começa a pensar na família. Qual foi a primeira família que foi criada por Deus? Segundo o que foi ensinado. Quem aqui passou pela igreja católica, levanta a mão. Que seja só pelo batismo, levanta a mão para mim. Ótimo, peguei todo mundo aqui. Porque o que ensinaram para a gente? Qual foi a primeira família criada por Deus? Adão e Eva. Adão e Eva foi a primeira família. Quantos filhos eles tiveram? Já vi que vocês faltaram a última aula. Eles tiveram 3. Vocês saíram antes de dar o sinal, e aí é que falaram do terceiro filho. Por quê? Eles tiveram 3 filhos: Caim, Abel e Sete. E aí nós entendemos então uma família de 5 pessoas. Como no meu entendimento, como que começou essa história? Quando eu estava com 11, 12 anos de idade, eu estudei da 5ª à 8ª série, eu estudei num colégio católico. O diretor era o padre e ele era também professor de matemática. Não de religião, podia ser de religião, mas ele era de matemática, exigente na parte que a gente mais tem dificuldade. E aí eu perguntei para ele, no intervalo de aula, como que pode, de Adão e Eva, surgir uma humanidade inteira? E aí ele me respondeu: são os mistérios de Deus, meu filho. E aí eu fui lá na Bíblia e eu vi que Adão e Eva tiveram 3 filhos: Caim, Abel e Sete. E aí eu fui no padre e perguntei para ele: como que pode a humanidade inteira surgir de Adão e Eva se eles tiveram 3 filhos e não tinha mais ninguém na terra? E ele me respondeu: mistérios de Deus. E aí eu fui lá na Bíblia e vi que Caim matou Abel. Caim matou Abel e foi para uma outra cidade. Chegou nessa cidade, ele encontrou uma mulher. E aí ele se casou com essa mulher e teve um filho. E esse filho se chama Enoque, dando origem à primeira tribo, Enoquias. E aí eu fui no padre. E aí eu perguntei para ele: de onde é essa mulher? De onde é essa mulher que Caim... Onde que ele achou essa mulher? Na Bíblia não fala dela. E aí ele me respondeu: vocês já estão aprendendo. E aí eu vi que não tinha mais respostas. Eu estava começando na doutrina espírita. E eu vi que nessa falta de respostas, alguma coisa ainda não estava claro para mim. Não tem condição de um casal surgir uma humanidade inteira, esse casal ter só 3 filhos, um filho matou o outro, e ainda vai para uma cidade vizinha fugido, e quando ele chega lá, ele encontra uma mulher que sabe-se lá de onde ela é, e ele casa com ela, e ainda tem um filho, e dá origem a uma tribo inteira. Enfim, anos depois, eu fui entender pela doutrina espírita
Imaginem vocês, quando Deus criou Caim, quando Deus criou Adão e Eva, Ele falou com eles assim: olha, o mundo é de vocês, aqui é o paraíso. Vocês podem fazer de tudo, só não come aquela fruta lá, ó. O resto pode. O que eles fizeram? Comer a fruta. Você imagina que a família mais perfeita do mundo, que foi criada direta por Deus, a família mais perfeita, 5 pessoas, 2 infratores, Adão e Eva, um assassino, um cadáver e um indisciplinado, que era Sete. Porque na linguagem dos moabitas, Sete significa desordeiros, bagunceiros. Sete com TH, Sete, TH. Sete na linguagem dos moabitas é desordeiros, bagunceiros. Por isso é que surgiu a frase, aquele menino pinta. Entender? Porque se alguém chegar e falar assim, nossa, aquele menino pinta o 75, alguém vai entender? Nossa, ele pinta o 384, ninguém vai entender. Mas qualquer pessoa, se falar, nossa, aquele menino pinta o 7, você pode não saber o significado do 7, até 5 minutos atrás, agora você já sabe. 7 na linguagem dos moabitas, desordeiros, bagunceiros, indisciplinados, aprontadores. Imagina então a família mais perfeita: 2 infratores, um assassino, um cadáver e um indisciplinado. Ô gente, se a família criada por Deus está assim, a nossa está ótima. Você imagina, até hoje nós não matamos ninguém dentro da nossa casa. A gente até xinga, mas a gente ainda não matou. Isso já é mérito. Agora é claro que com o passar dos anos, eu fui entender o que é essa família. O que é essa família? Aí vem a doutrina espírita, porque eu estava começando na doutrina espírita, por volta de 11, 12 anos de idade. Quando cheguei lá no grupo de jovens, eu fui entender o que era Adão, o que era Eva, Caim, Abel e Sete. E depois eu fui ver aonde estava essa explicação, porque eu só tinha aprendido nas palestras. Na explicação que nós vamos ver no livro da Gênese, em 3 capítulos, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, que vai falar para nós a respeito da Gênese orgânica, mosaica e espiritual. Ele vai explicar quem são essas personagens. E aí a espiritualidade traz para nós que Adão não é um homem. Adão é o grupo de pessoas que vieram habitar a terra dotados de razão. Pode ser homem, pode ser mulher. Homens aonde a razão predomina, mulheres aonde a razão predomina. Eva não é uma mulher. Eva é o grupo de pessoas que vieram habitar a terra dotados de sentimento. Adão e Eva, ou seja, razão e sentimento, deram origem a 3 outras personalidades, e não necessariamente 3 pessoas. Abel, aquelas pessoas ligadas ao bem. Razão e sentimento deu origem ao bem. Caim matou Abel. Caim, aqueles espíritos que vieram caídos, que vieram de outros planos. Caim matou Abel. Aqueles que vieram caídos estão ligados ao mal. Abel ligado ao bem, Caim ligado ao mal. Mas e os 7? Os 7, os indisciplinados, os desordeiros, bagunceiros. Imaginem vocês, hoje na Terra, nós temos esses 3 tipos de personalidades. Adão e Eva,
razão e sentimento, todos nós apresentamos. Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel, ou seja, nós temos muitos milhões de pessoas na terra hoje ligados ao mal. Abel, nós temos milhões de pessoas ligadas ao bem. E Sete, nós temos milhões de pessoas que não estão preocupadas nem em fazer o bem, nem em fazer o mal. É só aprontar. Tem gente que gosta só de aprontar. Pichar patrimônio público, pintar ou quebrar janela de patrimônio público, aprontar dentro de ônibus. Quando você vai conhecer a pessoa, ela não é boa nem má. Ela não tem limite, não tem disciplina, não tem organização, não tem lei. Entenderam? Esses 3 tipos de personalidades são as personalidades que habitam a terra. Daí surge então a família. Quando nós elegemos alguém para estar conosco, quando nós elegemos pensando, ainda que a gente saiba das falências dos relacionamentos anteriores, sejam esses relacionamentos de amigos nossos, relacionamentos dos nossos pais, embora a falência, a gente tem sempre a ideia de que o nosso relacionamento vai ser melhor. E nós temos essa ideia. E aqui eu estou falando do relacionamento a 2. Independe, atenção, independe se são heterossexuais ou, aliás, homossexuais. Porque no relacionamento a 2 de homossexuais, um vai estar fazendo o papel da razão e o outro estará fazendo o papel do sentimento. Sejam esses 2, no caso do gênero, 2 homens ou 2 mulheres. Então, na construção da família, as 2 coisas podem acontecer: o encontro de 2 héteros ou o encontro de 2 homos. Aí me disseram assim: ô Emerson, mas educar uma pessoa que é um casal de homo, educar uma criança, um casal de homo do sexo masculino, educar uma criança do sexo feminino, por exemplo, ou do sexo masculino, esse menino não vai apresentar problemas no futuro? Ele não vai apresentar problemas de comportamento, problemas de personalidade? Ele não vai apresentar? Eu falei assim: não sei. Ah, não, com certeza vai apresentar. Isso num grupo de profissionais da nossa área. Com certeza que vai apresentar. Aí eu disse assim: você está me dizendo então que todos os filhos de casais héteros são bons e perfeitos? Não, Emerson, não é isso que eu quis dizer. Ué, mas a analogia que você está fazendo para mim é essa. Se eu partir do pressuposto de que os filhos de um casal homo, eles vão apresentar problema, é sinal de que os héteros não têm problema nenhum. O que não é verdade. Que segurança que a gente tem que aquele vai apresentar problemas de comportamento? Nenhuma. Por quê? Porque o passado, o inconsciente profundo, está armazenado todas as nossas experiências anteriores, da qual ninguém tem acesso. Então, que bom que aquele garoto que estava numa instituição conseguiu um lar, porque naquele lar ele vai ter a postura de Adão e a postura de Eva, ou seja, a postura da razão e a postura do sentimento no movimento de educação. Ficou claro isso? Então, os casais héteros podem construir relações saudáveis, mas podem construir relações desastrosas. Os casais homos podem construir relações saudáveis e podem também construir relações desastrosas. Mas o que faz com que essa relação seja saudável? 2 coisas: diálogo e respeito. Diálogo
e respeito. É difícil nós falarmos de uma família equilibrada onde não existe diálogo. É difícil falarmos de uma família equilibrada onde não existe respeito. Muitas vezes tem diálogo, mas tem diálogo para ironizar terceiros, para agredir o outro, para agredir gênero, para agredir a cor da pele, para agredir o perfil da fala. Então tem desrespeito. Muitas vezes tem um respeito, mas é tanto silêncio que eles não se conhecem, não tem diálogo. Então diálogo e respeito são duas primícias para todas as relações que a gente deseja que haja equilíbrio. Narcisa, no livro Nosso Lar, ela coloca para nós que o diálogo permeia todas as relações do plano espiritual. Desde as relações nos planos inferiores até as relações nos planos superiores. Por quê? Porque quando o diálogo não é verbal, ele é mental. Tudo é diálogo. As pessoas estão tentando entender o que o outro está pensando. Não precisa de falar, não. Não precisa de falar mais. Você imagina, o marido chega em casa, pegando um exemplo, o marido chega em casa, cabisbaixo, chateado, não quer conversa. A esposa pergunta para ele, cumprimenta e tal, e pergunta assim, o que foi? Ele fala, nada. Ele vai só tomar um banho, faz um lanche e vai dormir. No dia seguinte ele chega bem. Quando ele chega bem em casa, ele está vendo que a esposa está chateada. Ele pergunta para ela, o que foi? Ela responde, nada. O que ele entendeu? Que nada é nada. Aí ele vai lá, toma um banho e tal, faz um lanche e vai dormir. E ela fica indignada, como que ele não veio conversar com ela? Por quê? Porque ele entendeu o quê? Quando ele responde que é nada, é nada. Quando a mulher responde que é nada, é tudo. Mas não teve diálogo. Quando a mulher responder nada, você chega de mansinho e fala assim, meu bem, vamos conversar. Pode saber que é tudo. E aí ele vai tomar um banho e ela chega e fala assim, onde já se viu ele não entender que eu quero falar com ele? Mas ela não falou. Ele entendeu do jeito do dia anterior. Ou seja, se ele respondeu que é nada, para ele realmente é nada. E se ela insistir, não tem diálogo, porque não é nada. Ele só não quer conversar, não é nada, nada. Ele está com a mente vazia, não é nada. Ele adora ficar com a mente no vazio. A mulher não sabe o que é isso. Por que ela não sabe? Porque a mente dela é um dínamo, é aquele que tem funcionando 24 horas. E o homem não, ele tem um momento do vazio. Aí quando você pergunta, o que você está pensando? Ele responde, nada. E ele fica ali curtindo a mente do nada. E está tudo bem não pensar em nada. Mas ela não aceita, porque ela não sabe pensar em nada. Então, da relação a dois, junta razão e sentimento, e os dois estão trabalhando para o bem-estar. E aí nós temos 3 tipos de relacionamento. O relacionamento provacional, o relacionamento expiatório e o relacionamento de almas afins. Qual que predomina entre nós? Provacional, expiatório ou almas afins? Aliás, vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que é o provacional, levanta a mão para mim. Provacional. Pouquinho. Quem acha que é expiatório, levanta a mão para mim. Quem acha que é de almas gêmeas, levanta a mão para mim. Olha só, eu adoro falar para o grupo maduro. Porque quando a gente fala para jovens, você pergunta assim, qual que predomina? Os jovens respondem, almas afins. Depois que você está casado 5, 8 anos, você responde provacional. Quando você passou de 10, 12 anos, você responde expiatório. Porque para sofrer o que eu sofro, para aguentar o que eu aguento,
para conviver com quem eu convivo, só espiando. Tanto que aqui o predomínio é expiatório. Só aqui em Divinópolis. No Brasil inteiro predomina o profissional, mas em Divinópolis é o expiatório. Imagino que luta que é para essa cidade. Na realidade, o que predomina é o profissional. A gente dá conta de uma dificuldade aqui, dá conta da outra ali, discute num dia, fica mal-humorado no segundo, no terceiro já se recompõe. Isso faz parte da relação profissional. A relação expiatória é aquela que gera sofrimento, aquela que gera dor, que gera transtorno, que gera dificuldade, que você separa. Muitas vezes você separa da criatura, mas não dá conta de ficar separado. Ou você separa, mas está mentalmente ligado. Passa 6 meses, passa 1 ano, passa 3, passa 5. Aí você encontra com uma amiga sua e ela chega e fala assim para você: sabe onde é que eu vi seu ex-marido ontem? E ela chega e fala assim: onde é que estava aquele cachorro? Se eles estão separados há 5 anos, pouco importa por onde anda aquele cachorro. Já estão separados, mas ela separou, mas não separou. Ela separou fisicamente, mas não separou mentalmente, não separou emocionalmente. E ela está ligada. Essa ligação é aquela que Jesus coloca para nós no capítulo 19 de Mateus, no versículo 6, quando Jesus disse para a gente: aqueles que Deus ajuntou, o homem não irá separar. Nós muitas vezes fazemos a separação na terra, mas muitas vezes internamente a gente não desvinculou. Por que a gente não consegue desvincular? Ah, porque tem 3, 5, 8 séculos que eu estou com a pessoa. Não, não é por isso não. É porque eu separei, mas eu ainda tenho junto com ela raiva, mágoa, rancor, tristeza, desespero, angústia. Eu penso nessa pessoa e me vem um mal-estar. Eu não separei. Ah, mas tem pessoas que se separam e se desvinculam. Tem. E vão fazer outras jornadas, pode ser que reencontrem, pode ser que não. Mas o que Emmanuel propõe para a gente? Se puder, lutem, que fiquem juntos. Por quê? Porque quando a gente se reúne, quando a gente se casa, a proposta é essa. Ah, mas a doutrina espírita fala que não pode separar. Aonde é que está escrito isso? Lugar nenhum, gente. Lugar nenhum. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, tem um item que se chama o divórcio. E ele coloca que o divórcio é para consolidar uma separação que de fato já está acontecendo. O casal já está separado. Eles estão se agredindo ou estão emburrados, já não conversam mais, já não falam sobre o bem-estar dos filhos. Esse casal já está separado. Aí eles vão lá e divorciam. O divórcio é para consolidar. O Livro dos Espíritos, na questão 695, diz para nós que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. É um progresso. Mas na 697 ele fala que separação indissolúvel só existe na lei dos homens. Na lei de Deus isso não existe. Ele fala assim: a indissolubilidade absoluta do casamento não é da lei de Deus. O que ele está dizendo? Que nós vamos lutar para o bem-estar até o nosso limite. Até o nosso limite. Ora, então nós vamos voltar nos 3 perfis de casamento: profissional, expiatório e de almas afins. O expiatório gera sofrimento, gera separação, e muitas vezes o casal ainda está junto. Ah, mas eu ouvi falar que se separar nessa, na outra volta junto de novo. Ué, mas pode voltar, qual o problema? Ah, mas eu não estou aguentando nessa, eu vou ter que voltar junto. Mas não precisa de voltar como marido e mulher, gente. Às vezes vem como irmãos, gêmeos. Muito bacana, não é? Porque se tem coisas para serem resgatadas, vão ter formas para resgatar. Se não tem, às vezes acontece a separação e eles se desvinculam.
porque se livraram dos sentimentos negativos. O que une as pessoas na antipatia é o sentimento de aversão. Mas vem o profissional é aquele que a gente vai levando até o final da nossa vida. Tem dificuldade, tem um problema, de vez em quando tem uma discussão, depois refaz, comenta. Esse faz parte do profissional, esse é a maioria. Mas tem gente desesperada porque não casou. Aqueles que não casaram, ou que não casaram pela segunda, porque casou da primeira, separou e achou que vai tá fácil, nem não achou na segunda. Aqui, para quem casou ou para quem não casou, preocupa não, lá na frente você vai arrepender. Então não precisa se preocupar. Tá claro? Agora, o profissional é o do nosso dia a dia. Para quem separou, muitas vezes não deu conta do profissional. Mas existem compromissos, principalmente quando aparecem os filhos. Mas isso tudo faz parte do projeto de Deus. Porque quando a gente vem do plano espiritual, existe uma preparação, inclusive para nós assumirmos esta ou aquela relação. E quem não se casou, não abraçou o casamento quando chegou na terra. Muitas vezes não abraçou, gente. No plano espiritual já fez o projeto para não se casar. Por quê? Porque aqui ia se envolver com o trabalho, ia se envolver com a mediunidade, ia se envolver com a empresa, ia se envolver com a solidariedade. Isso está no livro Os Mensageiros, capítulo 7, a queda de Otávio. Ele se preparou para ficar solteiro, trabalhar na mediunidade, cuidar dos seus irmãos. Chega aqui, ele se indigna, se afasta dos irmãos, se casa com uma mulher de um padrão moral muito inferior ao dele, e vem um filho que tinha sintonia com ela. E ele, no plano espiritual, ele fala para o André Luiz: aqueles dois se encarregaram de me trazer mais cedo para o plano espiritual, vitimado pelas viciações, porque inconscientemente eu abandonei os 6 irmãos mais novos que eu me comprometi a cuidar deles e trabalhar na área mediúnica. E ele retorna falido para o plano espiritual. Capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Mas ele veio programado para cuidar, para trabalhar, para se solidarizar. Só que aqui ele inventou que ele queria um projeto diferente. Ah, mas quando a gente faz um projeto diferente, a espiritualidade ajuda? Ajuda, orienta, protege, direciona, ajuda a gente no discernimento, no bom senso, no potencial de escolha. E se a gente escolher errado? Eles vão no caminho errado com a gente, mostrando qual é a estrada certa. Eles não nos abandonam. Mesmo quando a gente faz escolhas erradas, eles não nos abandonam. Agora, a célula máter de uma sociedade equilibrada é a família. Vocês estão vendo o estado que está este país. Na nossa ótica, ele está péssimo. E ainda bem que os espíritos não veem com os nossos olhos. Nos 200 anos de independência, comemorada agora no dia 7 de setembro, a espiritualidade teve uma reunião no plano espiritual. Ismael fez uma prece a Jesus, agradecendo a independência do Brasil, da pátria mãe e da exploração promovida pela pátria mãe. Agradecendo a independência e colocando que está tudo caminhando muito bem. Eu pensei, será que eles estão falando do Brasil mesmo? Eles devem estar rezando por outro país, porque para nós está tudo muito ruim. Mas é a nossa ótica. A espiritualidade tem 1000 maneiras de mostrar para a gente um caminho diferente. Então, nesse movimento de nós termos acesso a uma sociedade equilibrada, onde começa o equilíbrio? Dentro da sua casa. Se a gente não dá conta de respeitar o marido, a gente não dá conta de respeitar a esposa, a gente não está dando conta de respeitar os filhos, de dialogar, de sentar, de fazer para casa, de brincar, de sair para um parque, a gente não dá conta, porque a gente está terceirizando o afeto com jogos eletrônicos, com guloseimas,
com viagens para longe. Como que a gente vai dar conta de uma sociedade equilibrada se a gente não está conseguindo equilibrar o nosso núcleo? Nós não estamos dando conta. A gente quer que o governo não minta para nós. Gente, esse festival de mentira está sendo essa semana e a passada, né? A gente quer que eles não mintam para nós. A gente mente nas nossas relações. Aí a gente pensa, o Brasil vai mudar? Vai mudar. Mas ele não vai mudar por causa das escolhas que a gente faz. Não, ele vai mudar por causa do núcleo familiar que a gente está criando. O que nós estamos fazendo aqui? Olha como é que está esse auditório. Sobre família. O Brasil vai mudar. Ele vai mudar porque nós iremos mudar. Ele não vai mudar por causa do governante X ou governante Y. Ele não vai mudar por causa de 517 deputados que estão respondendo por 220 milhões de pessoas desta nação. Não é por isso não. Porque dos 517, raríssimos são aqueles que não se vendem. E aí vem a gente. Será que a gente não estaria se vendendo também se lá chegássemos? Será que não estaríamos? Talvez a gente também se vendesse. Mas a gente está aqui. Então eu vou fazer aqui um núcleo familiar saudável. Eu quero uma família melhor. Eu quero uma sociedade melhor. Eu vou dar exemplo para os meus filhos. Eu vou dar exemplo para os meus filhos. Primeiro exemplo, diálogo. Eu estava lá na eleição anterior. Eu estava lá com a minha esposa, eu tenho 3 filhas, estávamos conversando, eu e 2 das minhas filhas, a caçula iria votar pela primeira vez. Estávamos conversando e eu cheguei, estávamos nós 4 conversando. Eu cheguei para minha caçula e falei com ela assim, filha, eu acho melhor você não votar. Na hora que eu falei isso, eu acho melhor você não votar, a minha filha mais velha falou, pai, o que é isso, pai? Ela está esperando enlouquecida para o dia da eleição, ela está doida para votar. A minha esposa falou assim, Emerson, é claro que ela vai votar. Você acha que ela não vai? É claro que ela vai. Aí chegou a caçula e falei, pai, eu estou estudando os candidatos, eu quero ir votar. Todas 3 falaram. E aí eu falei assim, filha, continuando, eu acho melhor você não votar do horário tal ao horário tal, porque a sessão está cheia. É só isso, gente, era só diálogo. Aí elas começaram a rir, por quê? Porque não espera. É a dificuldade que nós estamos tendo nas nossas relações. Aí quando o outro te atropela, o que você faz com o tom de voz? Aumenta, quem grita perde a razão. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele coloca para nós assim, nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Quem grita já perde a razão. O pior momento que você vive da falta de argumento é quando você grita. Principalmente quando você grita com o filho. Quando você chega para ele e fala assim, o filho está te perguntando e você fala, você vai ver. Quando você fala, você vai ver, ele olha para você e fala assim, vou ver o quê? Aquilo te irrita tanto que você vai e grita, você vai ver, você já não tem mais o que falar, acabou seus argumentos. Acabou. Mas você imagina que nós estamos decretando a falência do diálogo. E aí vou pegar um outro exemplo. Nós estamos trocando pela tecnologia. Para de mandar recado para o seu filho dentro de casa. Para de mandar recado para o seu marido dentro de casa, para sua esposa dentro de casa. Ô Emerson, mas eles ficam lá o tempo todo olhando aquele inferno. Chega perto, fala assim, meu bem, olha para mim. Olha para mim. Pode falar que eu estou te ouvindo. Eu sei que você escuta com o ouvido. Olha para mim, olha. Na hora que levantar, o almoço está na mesa. É só isso que eu queria falar. Tenha diálogo dentro de casa. As famílias estão conversando pelo WhatsApp. Isso é a falência do relacionamento estável. Isso é falência de relacionamento estável.
Procura não deixar os filhos até madrugada no computador. Estou falando de criança, de pré-adolescente. Tem outros que têm atividade na escola. Quantos anos tem esse garoto aí, meu filho? 10. Esse garoto, por exemplo, gente, não deixa esse menino ficar até 11 da noite, não. Eu já peguei ele ali. Ah, parabéns, nem tem para ficar. Eu falei isso numa palestra. Não deixe os filhos passarem de 11 horas, a não ser aqueles que estão fazendo atividades. Aí uma garota lá no meio da palestra chegou e levantou a mão assim, um auditório cheio, ela levantou o dedo e falou assim: Emerson, e quando a mãe da gente não tem limite? Eu falei: como é que é? Emerson, e quando a mãe da gente não tem limite? Eu falei: filha, mas como é que funciona isso na sua casa? Ela falou assim: Emerson, deixa eu te explicar. A minha mãe não tem controle. Dá 11 horas ela não desliga. A sua mãe não desliga? Minha mãe não desliga não. Eu falei: a sua mãe está aqui no auditório? Ela falou: está aqui do meu lado. Eu falei: então me conta como que funciona. Aí ela começou a me contar. Emerson, é assim na minha casa. Quando dá 5 para 11, meu celular desperta. Mora só eu e minha mãe. Quando dá 5 para 11 da noite, eu grito do meu quarto: mãe, 5 minutos. Eu falei: e aí? Quando dá 11 horas eu levanto e fico na porta do quarto dela. E quando você fica na porta? Não, aí minha mãe desliga correndo. Aí sua mãe desliga rapidinho quando te vê? Eu falei: mas sua mãe te obedece? Obedece. Eu falei: por que sua mãe te obedece? Sua mãe já te desobedeceu? Ela falou: uma vez. Eu falei: como é que foi? Eu cheguei para minha mãe e falei com ela lá do quarto: mãe, 5 para 11. Quando deu 11 horas eu cheguei na porta. Só cheguei na porta, minha mãe olhou para mim e falou assim: eu desligo se eu quiser, o computador é meu, eu trabalho nele, eu jogo nele, quem sustenta essa casa sou eu, e você não manda nada aqui. Eu falei: filha, quantos anos você tem? Ela falou: 11. Eu falei: o que você fez? Ela falou: eu fui dormir, porque minha mãe tem razão, o computador é dela, a casa é dela, quem sustenta é ela, tudo é ela. Mas e aí? Aí no dia seguinte, quando eu acordei para ir para a aula, ela estava dormindo. Eu fui lá e travei o computador dela. Travei tudo, coloquei senha em tudo. Quando eu cheguei da aula, ela estava enlouquecida, porque o computador não estava funcionando nem para trabalhar e nem para brincar. E aí ela pegou e falou comigo que era para eu destravar tudo, e eu falei que eu não iria destravar. Ela falou assim: eu vou te bater. Ela falou assim: não tem problema, eu apanho. Se a senhora me bater, eu apanho, mas eu não destravo, e a senhora está de castigo até amanhã. Eu falei: como é que é? Ela falou assim: eu deixei a minha mãe de castigo 24 horas. E aí no dia seguinte, minha mãe, ela ficou com uma raiva de mim, não conversou mais comigo, emburrou, não falou mais nada. No dia seguinte, quando eu estava saindo para a aula, ao sair, eu fui lá e destravei tudo. Quando eu cheguei, ela estava toda feliz, ligando, jogando, conversando. E aí, na hora que ela desligou, na hora que a gente foi almoçar juntas, eu falei: mãe, eu deixei a senhora de castigo 24 horas. Se mais uma vez a senhora me desobedecer, se a senhora não desligar 11 horas da noite, eu vou deixar a senhora de castigo 48 horas. E se acontecer a terceira vez, eu vou deixar a senhora de castigo 72 horas. E para cada vez que a senhora desobedecer, eu aumento 1 dia de castigo. Como a minha mãe sabe que eu cumpro, a minha mãe nunca mais me desobedeceu. 11 horas da noite, ela desliga. Eu falei assim: gente, nós não estamos no tribunal. Falei para o público: não estamos no tribunal, mas eu vou dar a essa mãe o direito de resposta. Essa mãe chegou e falou para mim assim: Emerson, é exatamente isso que minha filha falou. Eu não tenho limite e eu preciso de ajuda. Eu sinto que ela é um espírito que veio das mãos de Deus para me ajudar, porque eu não tenho disciplina em nada na minha vida. Não é no computador, eu não tenho no computador, eu não tenho na alimentação, eu não tenho no diálogo, eu não tenho disciplina. E a minha filha, ela é absolutamente disciplinada, é um espírito muito diferente. E eu estou aprendendo a escutá-la. Quando eu comecei a entender isso, nós paramos de brigar, porque ela me ajuda. Ela hoje está na figura biológica da minha filha, mas ela me ajuda.
Emocionalmente ela me ajuda, espiritualmente eu me reconstruo. Essa observação dela é o que a gente estuda. Os nossos filhos, eles são espíritos que nesse momento estão na condição de nossos filhos, mas podem ter uma maturidade para muito além daquilo que a gente já tem de conhecimento. Mas são pessoas do mundo. São pessoas do mundo. Como diz Khalil Gibran no livro O Profeta, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma, vêm através de vós, mas não de vós, não é um pedaço de você, e embora viva convosco, não te pertence. Ou seja, a gente precisa preparar os filhos para o mundo, mas num casamento profissional, isso é possível. No casamento profissional a gente discute, a gente concorda, a gente discorda, a gente aprende, a gente reaprende, a gente desaprende para trazer novos valores. Casamento profissional. O casamento mais raro é o de almas afins. Conforme diz Emmanuel para nós, raríssimos são os casais que estão casados hoje na Terra e representam alma gêmea uma da outra. Raríssimos. E desde a hora que eu cheguei eu estou olhando para vocês, ninguém está com cara de raríssimo aqui. Alguns levantaram a mão quando eu falei de almas afins, e olha, nem os que levantaram a mão, não tem nada de alma gêmea aqui não, é profissional ou está espiando. Agora, é muito interessante como que a alma afim, vocês já notaram? Aliás, primeiro uma historinha, uma pessoa chegou para Divaldo Franco e falou com ele: Divaldo, eu estou com um problema. Qual o problema, meu filho? Divaldo, eu descobri minha alma gêmea. Divaldo falou assim: isso não é um problema, meu filho, isso é uma solução. Ele falou: Divaldo, mas o meu problema não é tê-la descoberto, o meu problema é porque eu a descobri e eu sou casado. Aí o Divaldo falou: ah, meu filho, isso é um problema. Divaldo, mas eu já pensei na solução. Meu filho, qual a solução que você pensou? Eu gostaria que o senhor conversasse com o Dr. Bezerra de Menezes, porque como ele é o mestre na reencarnação e na desencarnação, ele desencarna minha esposa, eu vou me casar com a minha alma gêmea e minha esposa vai vir nossa filha. E o Divaldo falou que a proposta dele era nobre, ele até chorava quando ele falava. Divaldo foi embora para a Bahia, isso aconteceu em São Paulo, e esse fato está no livro Palavras de Luz. Isso aconteceu em São Paulo, Divaldo foi embora para a Bahia, ele falou, na hora que o Dr. Bezerra veio na comunicação, ele falou: não vou ocupar o Dr. Bezerra com essas coisas. No final da reunião mediúnica, o Dr. Bezerra disse para o Divaldo assim: quanto à proposta do nosso irmão de São Paulo, Divaldo não perguntou nada. Escreva para ele e diga-lhe que como ele me vê mestre na reencarnação e na desencarnação, basta ele me autorizar, eu vou desencarná-lo, eu caso a alma gêmea dele com o terceiro gêmeo e ele vem filho da alma gêmea dele. Aí o Divaldo não gostou da proposta não, o paulista não gostou da proposta não, ele falou com o Divaldo que pode deixar do jeito que está. Agora, vocês já notaram que a alma gêmea, ela só chega depois que você casa? Que inferno é esse? Por que que a alma gêmea só anda atrasada, gente? Por que que ela nunca vem na frente? Por quê? Não deve ser gêmea não. Deve ser gêmea não. Então, imaginem vocês, se nós estamos falando de família equilibrada, dois princípios precisam acontecer: diálogo e respeito. E aí é importante que a gente se dê conta de que um lar não pode ficar à mercê de uma só pessoa. Os cuidados com a casa, os cuidados com os afazeres, os cuidados com os filhos, tem que ser dos dois. Tem que ser. Da mesma forma que os dois estão saindo para trabalhar. Ah, Emerson, mas lá em casa só um trabalha. Mas quem está administrando é ela.
Se só ele sai para trabalhar. Se for o contrário, quem está administrando é ele. Significa, os dois têm que cuidar. Os dois têm que cuidar. Mas o cuidado que a gente precisa ter, vocês veem que eu estou passando coisas para vocês aqui, muitas delas vocês já escutaram. É o que diz Paulo para nós, na primeira carta aos Coríntios, no versículo 13. Nós vos escrevemos aquilo que vós já sabeis, ou de alguma forma reconheceis. Eu estou colocando coisas que vocês estão lembrando, vocês estão rindo porque estão vendo como que a situação é presente dentro dos nossos lares. É assim que funciona. Aquilo que ele está dizendo, nós já sabemos ou a gente está relembrando, reconhecendo. Então cuidado para a gente não deixar que três desvalores destruam as relações. O primeiro, o desinteresse pelo relacionamento. Está com dificuldade? Assenta, conversa, discute, troca ideia. Veja o que você concorda, o que você não concorda, escuta isso da outra pessoa. Primeiro. Segundo, cuidado com o ciúme. Cuidado com o ciúme. Tem destruído as relações. Para de competir com a pessoa que você elegeu. Para de competir. Tem coisas que você é melhor. Tem coisas que a pessoa que você elegeu é melhor. Tem coisas que o homem é mais capaz do que a mulher. Tem coisas que a mulher é mais capaz do que o homem. Para de competir. Basta a gente parar para pensar. A mulher dá conta de muito mais atividades do que o homem. Quem inventou fogão de uma boca só foi o homem. Mulher não inventa isso não. Mulher gosta de 4, 6, 8. Ela adora fogão industrial, 12 trempes. E ela dá conta de tudo. Quem inventou de uma trempe foi o homem. Ele dá conta de uma coisa de cada vez. Então você imagina, para de competir. Para de competir. Você vê que o homem, ele tem muito mais facilidade de orientação espacial. Localização. O homem tem facilidade para se localizar, aonde ele estiver. A mulher não tem. Mas a mulher tem um campo visual muito mais expansivo que o homem. O homem não enxerga as coisas. Quando ele chega e fala assim, meu bem, onde é que está a meia? Aliás, vamos pegar um exemplo. Quando ele chega, abre a porta da geladeira à noite. Ele foi lá de manhã, lanchou e tal, guardou a manteiga. Quando chega à noite, ele abre a porta da geladeira e grita, meu bem, cadê a manteiga que estava aqui? Ela fala, está aí. E ele fala, não está. Tá, não está. Ela sai lá do quarto pisando duro, abre a porta da geladeira, mete a mão lá dentro e faz aparecer um pote de manteiga. Isso é uma mágica. Porque quando ele saiu de manhã, ele colocou na prateleira de cima, ela colocou na prateleira de baixo. Quando ela limpou a geladeira, outros mexeram e ele não enxerga, que o campo visual dele é limitado. O campo visual é limitado. A mulher tem um campo visual amplo. Em compensação, na localização, o homem se localiza muito mais fácil. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa quando chega... Hoje tem o Waze, antigamente não tinha o Waze. Pessoa que chegava no aeroporto de Londres, lá tem dois tipos de mapas. O mapa masculino, aqui é tradicional. E o mapa feminino, é um livro. Ela vai procurando pelo catálogo o endereço. E aí no caminho mostra lá onde tem shopping, patrimônio público, Secretaria de Saúde, mostra no caminho, porque ela guarda as atrações para poder chegar onde ela quer chegar. Mas por que dessas diferenças? Outra diferença, enquanto o homem fala em média 3.000 palavras por dia, a mulher fala em média 12.000 palavras por dia. O sistema da fala feminino, o centro da fala, é muito mais desenvolvido que o masculino. De onde vem essas diferenças? Lá na história antiga, a mulher ficava cuidando da cria e desenvolveu o centro da fala. Conversando. Os homens saíam para caçar e eles tinham que caçar em silêncio, para não assustar a caça. Então eles não desenvolveram o centro da fala. A mulher estava atenta a tudo, então ela desenvolveu o campo visual por causa das ameaças. O homem, ele estava atento a ir e voltar, a ir e voltar,
a ir e voltar. Ele desenvolveu orientação espacial. Então essas diferenças fazem parte do nosso desenvolvimento. O encontro dos dois é a linha do equilíbrio, que o André Luiz coloca no livro Nosso Lar, o ângulo reto do equilíbrio. Mas tem uma historinha que diz assim, um casal, o homem estava muito incomodado, porque a mulher, a esposa, reclamava de tudo. Tudo ela reclamava. Ela reclamava porque eles tinham 4 filhos e ele não ajudava em casa. Ela reclamava que ela tinha que estar sempre pedindo a ele para fazer compra e ele sempre sabotava as compras para poder economizar. Ela reclamava que ele vivia reclamando de dinheiro. Ela reclamava da quantidade para casa que a escola mandava. De tudo ela reclamava. E aí, uma noite os dois dormiram e sonharam que estavam conversando com Deus. E aí ele pegou e colocou para Deus que ele não aguenta essa quantidade de reclamação dela. Ela reclama de tudo, ele não aguenta. E aí Deus olhou para ela e perguntou, é verdade, filha? Ela falou assim, eu reclamo. E aí ele chegou e fez uma proposta para Deus. Eu queria um dia, só um dia, eu ficar na figura feminina e ela na figura masculina, só um dia. Aí Deus perguntou para ela se ela concordasse, ela falou assim, concordo. Os dois amanheceram naquele dia nos papéis diferentes. Ele acordou no papel feminino, acordou primeiro, preparou café, chamou 2 dos filhos que iam para a aula de manhã cedo, os 2 levantaram emburrado, brigando, xingando, com má vontade, sentaram na mesa, um já foi chutando o outro, e ele, né, no papel feminino, ele já foi preparar, colocou o leite no forno, e aí deixou o leite ferver, o leite entornou, teve que colocar o segundo, a van passou ali, um deles já não tinha tomado café, daí a pouco ela acorda. No papel masculino, acordou depois, tomou um banhozinho, vestiu o seu terninho, tomou só um cafezinho, foi embora para o trabalho, despediu do marido, que estava no papel feminino, e foi embora para o escritório. Atende um despachante aqui, atende o telefone acolá, faz uma reunião com outras pessoas, depois desce 9h30, toma outro cafezinho, deu a hora do almoço, resolveu que não ia em casa para almoçar, para evitar o estresse, e aí almoçou ali mesmo pela rua, com os amigos, e aí depois ela deu uma relaxada, porque tem um local de relaxamento lá no trabalho, e ele enlouquecido dentro de casa. Quando deu 8 horas, chamou os outros 2 filhos, que estavam ainda dormindo, tinha para casa para fazer, tinha atividade da escola, a vizinha bate no muro, pede uma xícara de açúcar, o gato passa, o cachorro late, ele pegou um monte de roupa, colocou tudo na máquina para lavar, a roupa começou a bater, e ele viu que a água estava azul, porque ele esqueceu de separar a calça jeans de camisa branca, e misturou tudo, aí colocou uma comida numa trempe, colocou na outra, depois ele viu que queimou o feijão, que queimou o arroz. Para não ficar sem comer nada, ele preparou uma salada, depois ele tirou a roupa, colocou a roupa no varal, aí ele lembrou que ele não colocou ração para os animais, por isso que os animais ficavam ali do lado dele o tempo todo, que ele esqueceu de colocar ração para os animais. Chegou a hora do almoço, aí chegaram os 2 meninos que estavam na escola de manhã, os que estavam em casa já estavam nervosos, porque não tinha nada dado certo naquela manhã, já saíram emburrados para o turno da tarde, os 2 que chegaram do turno da manhã, chegaram agitados, começaram a xingar, e aí continuaram discutindo igual saíram de manhã, e à tarde, no turno da tarde, estava lá no escritório, a esposa, tranquila, atende um telefone, outra reunião, aí para com outro cafezinho, depois troca mais uma ideia, fala dos projetos da empresa, despacha um comentário, depois despacha um despachante para poder ir para outra empresa, e vai resolvendo as coisas ali. Ele em casa, enlouquecido no turno da tarde, lembrou que ele tinha que passar a roupa que ele colocou na máquina. E aí quando ela estava no varal, ele começou a passar roupa, depois viu que a cozinha estava naquele estado, as vasilhas, fora aquilo que já tinha queimado de comida, a quantidade de coisa que ele perdeu e teve que jogar fora. Acabou o dia, chegaram aqueles 2 endiabrados da escola, ficaram os 4 dentro de casa. Ele foi tomar um banho, deitou no sofá e falou, chega, agora eu vou ver uma novela, graças a Deus esse dia está acabando, graças a Deus. Aí chegou ela, cansada do escritório, chegou em casa, tomou um banho, descansou, fez um lanche, sentou do lado dele no sofá e deu aquela roçada nele. Ele falou, pelo amor de Deus, ela ainda quer sexo. E ele já estava morto.
Mas ele falou: me comprometi, vou fazer. Fizeram, tiveram envolvimento, depois foram dormir. Depois que foram dormir, encontraram com Deus. E aí ele chegou e falou: Senhor, hoje eu descobri por que minha esposa reclama. Falta solidariedade da minha parte, vou ajudá-la em tudo, porque é muita sobrecarga a quantidade de tarefas que ela abraça. A partir de amanhã eu volto para o meu papel masculino e eu vou ajudá-la em tudo. Deus falou: meu filho, que bom que você aprendeu. Só que você não vai poder voltar a partir de amanhã, meu filho. Sabe por quê? Vai demorar mais 9 meses, porque essa noite você engravidou. Então, para a gente não passar por essas intempéries, é melhor que a gente comece a trabalhar no bem-estar das nossas relações. É melhor. Se nós colocamos para a gente ter o cuidado com o desinteresse e termos cuidado com o ciúme, não vamos esquecer da importância de valorizarmos a pessoa que está do nosso lado. A desvalorização, que caracterizada pela falta de diálogo, faz com que a gente perde a pessoa que a gente elegeu. São gestos de amor. Gestos de amor. Para a gente fechar, eu quero trazer para vocês uma história que fala sobre a importância do amor nas relações e nós entendermos como que ele pode funcionar na nossa relação. Conta para a gente a história que no período de névoa na Escócia, um camponês, ele estava retornando para a sua casa e ele escutou gritos que vinham de um pântano próximo. Quando ele escutou os gritos, ele foi correndo até o pântano e ele viu que uma criança estava sendo tragada pela areia movediça. Ele salta e no átimo do segundo ele resgata aquela criança. Ele resgata, leva essa criança para a sua casa, lhe dá um banho, lhe serve um caldo quente e aquela criança sai correndo, se perdendo pela névoa escocesa. No dia seguinte, na porta da casa desse camponês, ainda assim, em meio àquela névoa escocesa, parou um Rolls Royce. Aquela criança desceu do carro, e aí ela desceu de mãos dadas com um lord inglês. Aquela criança mostrou para o lord aquele camponês, e o lord olhou para o camponês e falou assim para ele: o senhor salvou o meu filho ontem? O camponês disse: se este é o seu filho, sim, eu o salvei. Então, eu queria te parabenizar e eu gostaria de te premiar, porque o senhor salvou o meu filho. E eu sou, disse o Lorde, eu sou um dos homens mais ricos de toda a Inglaterra e estou aqui na Escócia em férias. E eu gostaria de lhe recompensar por aquilo que o senhor fez. Ele abre o bolso do paletó e tira uma pequena bolsa com moedas de ouro. E aí o camponês fala com ele: por favor, senhor, eu não mereço receber por esse gesto. O Lorde, entendendo a simplicidade do camponês, perguntou para ele: essas terras são suas? E ele disse: não, elas não são minhas, eu trabalho nelas. Eu trabalho nelas, eu planto, eu colho, eu trabalho nelas. Mas de quem são essas terras? Perguntou o Lorde. E ele disse assim: essas terras pertencem ao Lorde fulano de tal. E aí aquele Lorde disse assim: eu o conheço, a partir de amanhã elas serão suas, eu vou comprá-las para o Senhor. O camponês olhou para ele e disse: por favor, Senhor, não estrague a beleza do meu gesto. É bem verdade que é a primeira vez que eu salvo uma criança da areia movediça, mas é o mesmo movimento que eu fiz, eu já fiz antes para salvar animais. Nesse momento, vem uma criança do interior da casa e abraça a perna do camponês. E aí o Lorde olha para ele e fala: é teu filho? E ele respondeu: sim, é meu filho órfão, aquele que a providência divina me confiou para educar. E o Lorde disse para ele: deixe-me levar o seu filho para a Inglaterra. Eu vou fazer dele um dos maiores homens que passaram
pela terra. Ele falou: mas Senhor, meu filho trabalha comigo na plantação. O Lorde disse para ele: mas eu tenho certeza, seu filho não estuda, porque por aqui não tem escola próxima. Ele fala: sim, meu filho não estuda, porque é mais difícil o deslocamento, mas ele vai ser camponês como eu. Meus avós eram, meus pais eram, eu sou, e ele também será. E ele disse assim: deixe-me levar o seu filho, eu vou fazer dele um dos grandes homens. E o camponês olhou para ele: mas Senhor, é meu único filho. E o Lorde disse: você está sendo egoísta, porque quando você não aceita os préstimos que eu venho te dar, eu entendo da tua simplicidade, mas se você não aceita que eu ajude o seu filho, é egoísmo da tua parte. Aquele camponês, entendendo a profundidade da fala do Lorde, liberou o filho e combinou para encontrar com ele sempre no período de férias. Aquele garoto estudou. Aquele garoto, ele fez medicina na Universidade de Londres. Ele se especializou em infectologia no Hospital de Santa Maria. Para acontecer o encerramento da Segunda Guerra Mundial, um dos homens que mais influenciaram para o encerramento dessa Segunda Guerra fora acometido de uma doença respiratória grave, na época dado o nome de pneumonia. O quadro dele era tão grave que a família, conversando com os médicos, eles disseram: não tem medicamento, ele vai morrer. Mas temos um jovem médico, e ele experimentou um medicamento novo apenas em animais. Chamaram o médico e a família perguntou: qual é a chance, se aplicar no nosso paciente, no nosso familiar, qual é a chance dele sobreviver? E aí o médico disse: 10%, porque até hoje eu só experimentei em animais. A família olhou para o médico e falou: então aplica o medicamento, porque se não aplicar ele tem 100% de chances de morrer, mas se aplicar ele tem 90% de chances de morrer, então aplica o medicamento. Aplicado o medicamento, passado uma semana ele estava parcialmente restabelecido. Passado 2 semanas, ele estava completamente curado. O homem que foi curado por este medicamento é o ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill, um dos homens que mais influenciou para acabar com a Segunda Guerra. Winston Churchill é o mesmo garoto que estava sendo tragado pela areia movediça há mais de 4 décadas antes e tinha sido salvo pelo camponês. O pai de Churchill, Randolph Churchill, foi aquele conversar com o camponês e pediu o camponês para levar o filho dele para a Inglaterra. E o transformou num dos maiores cientistas que passaram pelo século XX, Alexander Fleming, que inventou a penicilina, que hoje salva milhões de pessoas. Gestos de amor. Gestos de amor numa história que nós podemos transformar na nossa vida. Gestos de amor. Se nós queremos cumprir a missão de edificar a nossa família, se a família é sim um projeto de Deus, a manutenção de uma família equilibrada é uma projeção nossa. Família é projeto de Deus, manutenção do equilíbrio no núcleo familiar é uma ideia nossa, é uma projeção nossa. Façamos o melhor que a gente puder, com as escolhas que a gente fizer, sabendo que estamos nesse movimento, ainda que é profissional, mas um movimento sem sombra de dúvida de crescimento e estabilidade, tanto dos nossos lares quanto do nosso país. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões desta noite. Até breve, se Deus quiser.